Oi! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, Cool Girl Monologue. Oi! Eu gostaria de inicialmente apresentar para vocês o Manga, o nosso cachorrinho lindo e maravilhoso, meu namorado, junto com o nosso gato, o Zelda. Ele vai sempre participar, na maioria das vezes quando eu estiver na sala, dos vídeos, que ele vai aparecer, mas sempre que eu estou editando e gravando, ele fica ali comigo, que é normalmente na minha mesa de trabalho. Hoje eu queria trazer para vocês algumas indicações de músicas, livros que eu particularmente sou apaixonada. A minha primeira indicação de música para vocês vai ser Killing It Girl, do J-Hope, um dos 7 integrantes da banda BTS. Essa é uma das músicas solos dele favoritas minhas, já foi meu despertador, já foi meu toque de telefone, porque é uma música muito animada, que me traz uma felicidade, uma vontade de dançar, de cantar. Quando eu tô trabalhando, né, que tá naquele momento, tipo assim, meu Deus, o que eu faço agora? E eu coloco ela, a ideia flui maravilhosamente. Se vocês tiverem a oportunidade de ouvir ou já ouviram, por favor, escutem novamente, porque é uma música inesquecível, maravilhosa. A segunda indicação que eu vou trazer para vocês é The Biting, do Tally Hall. É um grupo de 5 homens que faz músicas, assim, icônicas e inesquecíveis. Eu não sei se eu posso falar que ela tem um toquezinho gótico, mas quem já ouviu e quiser deixar aqui nos comentários o que acha dessa música, ou o que ela retrata, deixa aqui. E ela tem sido uma das minhas músicas favoritas porque ela é calma e aí ela vai ficando animada e isso é muito bom pra quando você tá acordando e tá ouvindo a música. Claro, você tem que ler a letra, né, pra ver se você gosta, mas ela é muito boa. A terceira música que eu tenho que trazer pra vocês é Drácula, do Tame Impala. Não tem muito o que falar, porque só de ter Tame Impala você já sabe que é muito boa. E eles têm músicas maravilhosas, claro, mas a minha favorita deles atualmente tem sido Drácula, porque ela é uma música que começa tranquilinha, virou trend, e aí ela vai ficando animada, agitada. E ela virou trend no TikTok, no Instagram, e em outras redes sociais também, e ela é muito, muito boa. A nossa próxima indicação vai ser Don't Stop To Get Enough, do Michael Jackson. É uma das minhas músicas favoritas do Michael. Pra quem não sabe, o Michael, ele é o rei do pop até hoje. Foi um homem maravilhoso, de defesa de causas maravilhosas. Tem o filme dele atual, que foi lançado esse ano, que é com o Jafar Jackson, o seu sobrinho. E, tipo, é um filme que teve duas dualidades. A família, irmãos, falam que retrata fielmente, né, tudo que foi da carreira do Michael, o que aconteceu no Michael, e seus filhos já falam algumas coisas diferentes, como a Paris Jackson. E é um filme que eu chorei do início ao fim, porque o Michael foi me apresentado pelos meus pais, em específico meu pai, que é extremamente apaixonado pelo Michael Jackson. Se o Michael tivesse vivo até hoje, eu ia fazer de tudo para poder levar ele no show do Michael, se ele voltasse a fazer turnês, que nós sabemos que o Michael odiava fazer turnê, né? E ele foi uma pessoa, assim, inesquecível. Acho que até hoje todo mundo ama suas músicas, ama os seus momentos. E o Michael, ele é extremamente ligado à dança. E como eu sou uma pessoa que já dançou por muito tempo, já cantou por muito tempo, fiquei extremamente, assim, apaixonada nele, desde pequena. É uma das minhas inspirações para a parte artística da minha vida. A última música que eu quero indicar para vocês é Into the Sun, do BTS. Ele é um grupo de K-pop sul-coreano. Adendo, eu sou ARMY, sou apaixonada. Ou T7, meu bias é o Namjoon, ou RM, para quem conhece como RM, ou Namu. E há quem fale, né? Muitas blogueiras e meninas que eu conheço, e eu trago isso pra minha vida também, é que nós conhecemos o BTS em momentos muito necessários da nossa vida. Os meninos, os 7, são pessoas maravilhosas, com quem tem uma história de vida impecável.
Eles não iniciaram já sendo super, hiper, mega famosos, como todo mundo acha, ou sendo só cantores. Os meninos têm formações, né, acadêmicas, tanto ensino médio como graduações. Acredito eu que também tenham pós, não tenho certeza. Mas são pessoas que batalharam muito para chegar onde estão. Tem quem fale que é só um grupo, que isso é qualquer coisa, então não precisa desse ânimo todo para gostar do BTS, só que eu falo, a história de vidas que eles têm, eles tiveram e têm até hoje, é uma história de vida muito forte. Eu posso trazer um vídeo pra vocês depois explicando um pouquinho sobre cada um deles. Eu tenho o Namjoon como bias, que é o principal, quem me trouxe pro grupo. Na verdade, quem me trouxe foi o Jungkook, mas quem me fez permanecer foi o Namjoon. Porque o Namjoon, ele é a personificação de tudo. Eu vou colocar assim. Ele é uma pessoa altruísta, ele é uma pessoa muito inteligente e sempre político. Eu falo político no sentido de palavras. É uma pessoa que fez o discurso da ONU nos Estados Unidos, se não me engano, lá na Casa Branca. Ele tem músicas e vídeos e clipes e posts no Weverse que são, assim, fenomenais. Ama arte, ama música, ama dança. Ele é um homem maravilhoso. E todas as suas músicas, ele tem pontos que eu carrego comigo em tatuagens, que a perfeita pra mim é Everything Changed, Change Part 2, que é tudo muda. A nossa vida é eterno. É um emprego, é uma educação, que eu falo, né, de ensino fundamental, ensino médio, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. A gente tem tudo isso e tudo sempre fica diferente, sabe? A gente tem momentos que a gente fala, olha e fala, nossa, podia ter mudado naquela hora, mas a gente sabe, nada fica pra sempre. E se aconteceu naquele momento, era pra ter acontecido mesmo. Não era pra ter mudado, não. Por mais que nós queiramos muito que mude, não vai mudar. Isso é um fato. Eu tenho duas músicas pra indicar da mesma cantora, que é a Kate Bush, que é Running Up That Hill, que ficou muito famosa em Stranger Things. E a cena da Max, quando ela tá com o Vecna, que é a música dela que faz ela ser salva do Vecna. E a outra música que eu tenho pra indicar pra vocês dela é Army Dreamers, que eu conheci ela por causa do BookTok, pelos vídeos que fizeram do Sirius Black, de Harry Potter. Foi um momento, assim, inesquecível pra mim, porque eu sempre fui apaixonada pelo Sirius. E só de me conectar com essa letra, né, que é uma letra muito bonita, e quem já foi adolescente com muitas cobranças vai entender ela foi, assim, espetacular e muito cirúrgica. E é trend até hoje, eu acho que no Instagram, no TikTok, é tudo trend atualmente. Agora vamos falar de indicações de livros. Eu trouxe o meu Kindle aqui pra vocês, que tem os meus livrinhos aqui, a maioria deles. Eu tenho os físicos também, a maioria tá aqui no Kindle. O primeiro livro que eu trouxe pra vocês, que foi o primeiro que eu li da minha adolescência, da minha infância, foi As Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. E folgado, né? Muito folgadinho, meu amor. E o primeiro livro que eu tô trazendo é O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que é o segundo livro, se eu não me engano, da coletânea. E ele conta a história de 4 irmãos, Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia. E esses irmãos estão passando pela guerra. Eu não me recordo se é a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial. E eles vão pra casa de um tio deles, que a família manda, pra não ficarem naquele caos da guerra. Então eles vão pra uma parte mais afastada, que não tem tanto risco. Vamos falar assim, que a gente sabia que na Segunda Guerra todos os lugares, todos os países que estavam envolvidos estavam correndo algum risco por causa do poder bélico da época. E aí eles foram pra essa casa desse tio, que era o professor. Lá na casa do professor, ele tinha um guarda-roupa. E quem encontrou pela primeira vez o guarda-roupa foi a Lúcia. A Lúcia
atravessou o guarda-roupa em um dia que eles estavam brincando de pique-esconde. Se eu não me engano, acontece assim no livro, mas eu tô lembrando muito do filme, que eu assisti recente. E ela atravessa o guarda-roupa. E aí ela conhece Nárnia. E a primeira reação da atriz da Lúcia foi realmente a primeira reação dela. Queriam fazer, né, no filme, eu não sei se vocês já viram, o diretor queria que fosse uma reação meio que maravilhada, infantil, mágica. E aí vendaram nela pra gravar esse take, e aí foi a primeira reação. Então a cena do filme é assim, impecável. E aí eles vão e enfrentam uma rainha do gelo do mal, que não é a Elsa. Tem o leão, que é o Aslan, e o fauno, que é o Sr. Túmulos. Quando a Lúcia conheceu o Sr. Túmulos, que ela descobriu que estava em Nárnia, ela volta para os irmãos dela, já que ela estava brincando de pique-esconde com eles, e conta, se eu não me engano, primeiro pro Edmundo. E o Edmundo é uma criança que está passando pela fase da puberdade, pré-adolescência, né, da pré-adolescência, que é muito cética. E ele não acredita no que a Lúcia está falando. E quando a Lúcia conta pro Pedro e pra Susana, que são os dois irmãos mais velhos da Lúcia, eles não acreditam nela, zombam e tudo, e ela fica muito chateada. E aí um belo dia, a Lúcia resolve ir e todos os irmãos vão atrás, porque ela vai mostrar o que é o guarda-roupa. E nesse atravessar, todos os irmãos conhecem, né, Nárnia, a magia de Nárnia, vivem toda uma aventura, né, com a Rainha do Gelo Malvada, que eu falei pra vocês. E Edmundo, que é o irmão pré-adolescente, ele tem aquela de, eu vou na rainha porque eu gosto de poder, isso a gente sabe. Quando a gente assiste quando criança, nós vemos Nárnia com um olho mágico, de que é perfeito e vamos pra lá. Quando eu assisti agora, recente, com 24 anos, eu assisti com outra cabeça. Como assim com outra cabeça? Você assiste com um olhar totalmente diferente. Manga pulou. E é uma experiência nova, porque você começa a entender algumas coisas, algumas necessidades que eles tiveram, né? Os irmãos mais velhos, os irmãos mais novos. E aí você recria a história na sua cabeça de um jeito extremamente diferente. Vemos e entendemos coisas que quando crianças a gente não entende. E eu me pergunto se meus pais entenderam na época que eles assistiram comigo. Porque toca de verdade toda a escrita do C.S. Lewis, porque traz, né, uma realidade que nós não estamos acostumados. Ou estamos acostumados, né? E acaba que é um momento crucial para a história. Então eu recomendo quem não assistiu a ver o filme e quem não leu a ler o livro, porque é incrível. Eu brinco com o meu namorado que vai ser a primeira história que eu vou ler para os nossos filhos, porque foi uma história que me fez realmente acreditar na fantasia. Claro, tiveram muitas outras, mas essa foi a que me trouxe realmente para esse mundo meu hoje. O segundo livro eu tenho para indicar para vocês, que eu já sei de cor, tá aqui na telinha, é Percy Jackson, que eu sou extremamente apaixonada. Foi me apresentado por uma amiga incrível que me apresentou também o BTS. Série do Percy Jackson, lançada, se não me engano, na Disney. E ela é extremamente fiel aos livros, foi perfeita. Eu tô apaixonada. Eu acho que eu já reassisti a série várias e várias vezes, porque eu não me canso de ver toda a caracterização que fizeram para todos os personagens e como eles conseguem ser tão fiéis à descrição de personalidade e estética, tudo que tem ali. Eu amei. E um adendo, a Annabeth tá, assim, magnífica. Então eu tô extremamente apaixonada na série. E também, falando em Percy Jackson,
A gente precisa falar sobre o novo filme lançado, que é A Odisseia. A Odisseia, eu tenho que falar. O Christopher Nolan fez um filme maravilhoso, né? Gravado todo em IMAX. Mas em Odisseia, não só no filme, a gente também tem um musical do Jorge, que é perfeito, que é Epic the Musical, que conta toda a trajetória do Odisseu, desde a saída de Ítaca, né? Acho que é Ítaca que pronuncia, a guerra, e aí a parte dele por todo o mar de monstros, e por fim a volta dele 20 anos depois para sua esposa Penélope. E o Jorge, ele conseguiu trazer toda a caracterização dos personagens para a voz de cantores, que ele, assim, eu não sei o que ele tem, ou o que as pessoas que participaram desse musical tiveram ou têm ainda naquela voz, porque você pode não ver, né? Porque ele não fez vídeos, ele gravou somente músicas, mas você consegue sentir cada parte da história. Então, quem leu a Odisseia, o livro, é o poema de Homero, entende intrinsecamente o que ele está passando na música. E assim, no filme, eu não sei se ficou tão claro, tem os pontos principais da história ali, como também Percy Jackson, que não é a história do Odisseu, é a história de Percy, que mostra grande parte da mitologia, né, que tem em Homero. E assim, eu achei incrível como o Jorge conseguiu retratar de forma real todas as músicas. São músicas maravilhosas. Quem tiver a oportunidade, eu vou deixar a playlist com toda a ordem das músicas aqui embaixo para vocês ouvirem. A minha amiga me ajudou a reunir todas elas em uma playlist só, para poder ouvir em sequência. E agora o Jorge está criando uma nova música, uma nova parte da história. Se eu não me engano também é de Homero, que vem depois da Odisseia, se eu não me engano é Ilíada. E aí eu tô ansiosa esperando por esse momento, porque eu tenho certeza que vai ser impecável como foi Epic. E é isso, eu acho que da parte de Jorge é isso. E a terceira indicação de livro que eu tenho pra vocês é Harry Potter, que foi o livro apresentado pelo meu pai, que também tem um filme muito bom. E os livros, eles são perfeitos, eu sou extremamente apaixonada, a escrita foi maravilhosa. E são personagens incríveis. O meu favorito até hoje é o Sirius Black. Chorei muito com a morte dele. Mas acho que mortes de personagens são extremamente necessárias, né, para dar continuidade na história. Não queria que ele tivesse morrido, porque ele foi extremamente necessário ali, sabe? E se ele tivesse vivo até o final da história, teria sido incrível pro Harry a vida dele. E convenhamos, acho que se tivesse uma personagem principal, na minha opinião, seria a Hermione e a Gina Weasley. Oi, filho. E a Gina Weasley. Porque foram duas personagens femininas, assim, icônicas, que com certeza carregaram o livro. Vamos concordar, principalmente a Hermione. Eu acho que é isso que eu queria falar pra vocês, porque eu queria trazer um pouquinho disso, que fosse um videozinho mais curtinho. E é isso. Deixem aqui embaixo nos comentários outras músicas, filmes, séries que vocês querem que tenha indicação, ou assuntos que vocês querem que eu fale, tipo, na minha voz, com a minha opinião, pra trazer pra vocês. Então é isso. Um grandíssimo beijo e até o próximo monólogo. Tchau!